episódio do nosso Vozes Delas. Que alegria estar aqui mais uma vez e ter vocês junto com a gente. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. Conta pra gente o que vocês estão achando do programa. Conta quem vocês querem ver por aqui. O tema que a gente vai discutir. Pode falar o que vocês quiserem, que a gente está aqui para ouvir. Eu e minha host maravilhosa, Raíza Bittencourt. E aí, gente, tudo bem? Hoje a gente está aqui para mais um episódio incrível. E a gente está com um super parceiro, Lojas Cacai, que estão aí por todo o Brasil. E a gente está com roupas aqui deles. Eu estou assim, me achando hoje, viu? Lindíssimas, roupas super únicas, versáteis, que dá para diversas ocasiões. Corre lá para ver o que tem. Já tem coleção nova chegando, né, Ju? As roupas tão lindas. E a nossa convidada de hoje também é uma parceira Cacai. Já vou dizer aí, ó. Beijo pra Cacai. Ela é maravilhosa, jornalista, apresentadora, que se destaca na TV brasileira, hoje conhecida como a apresentadora também do programa Band Mulher, comunicadora, terapeuta integrativa, tem projetos que desenvolvem, que fala sobre as mulheres. Estamos aqui com Renata Menezes! Oi, gente! Que demais! Hoje diferente, né? Hoje sendo entrevistada. Diferente. Toda apresentadora que vem aqui fala isso pra gente. É muito diferente. Porque a gente está acostumada, né? A gente está acostumada a estar ali, a saber o que vai acontecer quando você vai para o lugar de entrevistada, dá um friozinho na barriga, sabia? Ai, Renata falando uma... Eu e a Renata. Eu vou me controlar. Ela de uma elegância, assim, não de uma é? delicadeza. Obrigada. Maravilhosa. E aí, eu já vou fazer a pergunta, como é ser mãe de menino com essa delicadeza, com essa elegância toda? Ai, que Conta delícia. aí pra Primeiro gente. quero agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui. Já acompanho o podcast, adoro, vejo, já vi várias amigas, pessoas que eu admiro, mulheres incríveis aqui. Fiquei muito honrada com o convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje. Ser mãe de menino, assim, é engraçado, as pessoas falam muito assim, nossa, Rê, você é calma, você é uma pessoa tranquila. Eu adoro quando dizem que eu sou elegante. Eu acho que eu sou uma pessoa calma de verdade. Mas, assim, na vida, assim, na intimidade, eu sou uma pessoa bem brincalhona, assim, eu tenho um lado, assim, bem moleca. Então, eu acho que isso me ajudou muito, assim, ser mãe de menino, sabe? Tem uma autorização que vem de brincar mais, de me soltar mais. Mas, realmente, assim, né, antes de começar aqui a gravação, a gente estava contando para as meninas que eu não achava que tinha essa diferença entre meninos e meninas, e eu continuo achando que cada criança é uma criança, que esse negócio de gênero, que menino azul, menina cor-de-rosa, é uma bobagem. Mas eu sou de uma família muito feminina, assim, né? Minha mãe tem só irmãs, eu tenho praticamente só primas, do lado da minha mãe tenho só um primo. Então foi assim, sou filha única, não tenho irmãos, não tinha, assim, essa convivência com criança. Eu achava que criança é tudo criança. Hoje, assim, eu percebo que o menino, pelo menos o meu menino, é uma energia mais intensa. Tem uma energia, assim, do brincar, que a exploração é mais intensa e quebra as coisas e sobe na parede. O menino, ele tem, assim, isso, né? Então, às vezes me desafia um pouco. Às vezes eu fico um pouco, tipo, meu filho, peraí, eu só queria, calma, deixa a mamãe pentear o cabelo, calma. E aí a coisa da mãe da menina na pracinha e a mãe de menina, vocês prestem atenção quando vocês forem numa pracinha, numa praça de alimentação, num shopping, a mãe de menina, ela normalmente, geralmente, ela tá mais organizada, ela tá mais tranquila, ela fez o skincare dela. A mãe do menino, a gente se entreolha, as mães de menina, a gente olha e faz... Porra, estamos com o nosso coque, com a jardineira, um tênis, e a gente tá levando, assim. Rê, você sempre quis ser mãe? Sempre quis ser mãe. Aconteceu um negócio assim. Eu sempre quis ser mãe. Não era nem assim, quis ser mãe. Eu sempre soube que eu ia ser mãe. Sabe um negócio assim? Mas teve um momento na minha vida, assim, quando eu tava ali com 30 anos, hoje eu tô com 40. Quando eu tava com 30, 31, 32, eu comecei a questionar várias coisas na minha vida, assim, que eu acho que é super normal. Tem fases que a gente para, assim, pra repensar. E eu me lembro de repensar isso, assim. Será que eu quero mesmo? Será que... Deixa eu olhar pra esse desejo. Porque tem um negócio do relógio biológico, que eu acho que é mais longo do que a gente aprende, que é. Mas, de toda forma, né? 30 e poucos, isso começou a surgir, assim. Aí eu comecei a pensar, e levei para terapia, e comecei verdadeiramente a olhar para esse desejo. E ele estava lá mesmo.
Eu queria mesmo ser mãe. Que delícia, porque falando aqui, né, da minha experiência, também sempre quis ser mãe, desde adolescente. Assim, eu sonhava em ser mãe e eu sempre quis ser mãe de menino. Olha! Sempre. Deus me mandou, e lá na frente a gente vai falar sobre isso, mas mandou o meu menino pra mim. E eu não entendia, antes de ser mãe, quando alguém me falava que não queria ser mãe. Porque o meu desejo de maternar era tão gigantesco que eu não entendia como é que uma mulher podia não ter esse desejo de ser mãe, que pra mim é a coisa mais maravilhosa do universo. Depois que eu fui mãe, eu entendi perfeitamente que não cabe na vida de todo mundo ser mãe. É uma abdicação, é tanta coisa. Sim. Que eu entendi, eu digo, perfeito. Quando a pessoa me fala assim, eu não quero ser mãe, eu digo, é isso mesmo, que bom que você tem essa certeza, é isso. Não cabe na vida de todo mundo ser mãe mesmo, não tem que ninguém estar se forçando pela sociedade, de que, não, vai engravidar quando? Nossa, é só assim, um né? aperto de mente, nossa, sem fim. Gente, entendi perfeitamente a mulher que quer ser mãe e a mulher que não quer ser mãe. Perfeito. Depois que vivi, entendi. Não é pra todo mundo. Eu falo sempre assim, quando as pessoas me perguntam, depois que eu me tornei mãe, as pessoas me perguntam muito, as mulheres me perguntam muito, as mulheres que não têm filhos. Porque eu acho que eu sempre falei de uma forma mais aberta sobre isso, assim. E aí me perguntam, assim, e aí, como é? É difícil, é inexplicável, inavisável. A gente pode ficar aqui, escrever livros e livros, eu posso fazer aqui uma entrevista com vocês de 20 dias e a gente não vai conseguir dar dimensão. Primeiro porque para cada uma é de um jeito. Segundo porque é uma experiência tão específica que é difícil explicar. Mas eu sempre falo uma coisa assim, é a coisa mais maravilhosa que eu já fiz. E é a coisa mais difícil que eu já fiz, na mesma medida. É tão maravilhoso quanto difícil. E é muito maravilhoso. E é muito difícil. Muito difícil. Então, eu também acho, assim, acho que as mulheres que não querem ser mães, assim, merecem todo o nosso respeito, assim, todo o nosso respeito, não só porque toda mulher tem que ter o direito de fazer o que quiser da própria vida, mas porque essas mulheres lidam com um nível de pressão social, familiar, que é uma coisa louca. Recentemente eu entrevistei lá no Band Mulher a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia. E aí, Cíntia Rezende, e aí ela é uma senhora já, né? E aí ela falou, estava me explicando sobre a trajetória dela, e aí no meio da entrevista dela ela falou, eu não quis ter filhos, eu escolhi não ter filhos porque eu queria focar na minha carreira. Tô falando de uma senhora, né? Então assim, essa escolha foi feita numa época em que não se falava disso como a gente fala hoje. E foi tão bonito ela falando aquilo, com orgulho, com alegria, assim, de quem fez uma escolha alinhada com o coração dela e que colocou a carreira dela em primeiro lugar e que é muito feliz, porque eu acho que uma bobagem que as pessoas falam é assim, ai, você só conhece o amor quando você... Não é isso. O amor de ter um filho é um amor específico que você vai conhecer se você tiver um filho. Mas existem muitas pessoas que têm filhos e talvez não tenham uma dimensão de profundidade de amor e de entrega que outras pessoas que não têm filhos terão. Isso é muito... E é o tipo de coisa, é o tipo de pensamento criado para oprimir as mulheres. Então, assim, é um pensamento ameaçador. Então, se você não for mãe, você não vai ser feliz. Se você não for mãe, você não vai ser realizada. Completa. Você não vai ser completa, parecendo que você é uma pessoa que nasceu faltando um pedaço, e não é isso. Você vai se arrepender. Você vai se arrepender. Então, um exemplo de uma mulher como essa, que fez essa escolha, que está feliz, é um exemplo maravilhoso, porque a gente já tem um reforço muito grande das pessoas falando do quanto a maternidade é maravilhosa, porque de fato, assim, essa coisa de desromantizar a maternidade não é para dizer que a maternidade é ruim, é porque a gente já tem conteúdo e literatura suficiente dizendo do quanto é bom, porque só que a gente precisa dar uma equilibrada, né, trazendo outros contextos e trazendo as partes dos desafios, para a gente ter referência, inclusive, para fazer essa escolha. Então, quando a gente vê uma mulher mais velha dizendo que não se arrependeu dessa escolha, é ótimo também. Do mesmo jeito que é ótimo mulheres dizendo, eu escolhi ser mãe, eu amei e adoro, apesar das dificuldades, sabe? Falei pra caramba agora. Não, maravilhosa. E você como terapeuta também, queria entender sobre o momento que o maternar chega para cada mãe. Porque... Tem mãe que já é mãe antes. Tem mãe que se sente mãe quando sabe que tá grávida. Tem mãe que passa a gravidez sem se enxergar como mãe e só vai se sentir mãe quando nasce. Tem mãe que só vai se encontrar com a maternidade lá na frente. E eu não entendia isso.
E vivi uma experiência de uma amiga próxima que ela grávida, ela falava como se fosse, ah, tá, não, mas vai nascer. Quando nascer, quando ele quiser sair, ai, doido pra cima sair. Quando ele sair, foi a forma dela lidar com aquele período. E quando nasceu, a Maria, o amor da vida dela é uma loucura, mas um amor incondicional, mas que só nasceu depois que o menino nasceu. Então, o que você ouve por aí na sua experiência sobre esse momento que chega o maternar para a mãe? Nossa, é bonito demais a gente falar sobre isso e a gente pensar nisso, porque é isso, a gente aprende no comercial de fralda que a maternidade é uma coisa assim, né, é que nem a gente aprende sobre o amor, que o amor é uma coisa assim que te arrebata e aí fica tudo lindo, é uma viagem assim de ayahuasca, que você fica louco. E quando a gente vai vivendo, vai experienciando as coisas, a gente entende que não é bem assim, que nem no comercial que a vida acontece, né? A vida acontece de outras formas. O que eu percebo, para cada mulher a experiência é muito específica, como você falou. Para mim, eu fiz um vídeo assim sobre isso, eu gosto muito desse conteúdo, assim, porque eu digo assim, que eu achava que o amor de mãe, eu ouvia muito falar isso, né? O amor de mãe, eu pensava que era um negócio assim, que na hora que eu fosse mãe ia descer um negocinho, um véu de Nossa Senhora, que quando o menino nascesse eu ia sentir um encantamento, um negócio, e que pronto, era isso que era o amor de mãe, era um negócio assim... Visceral. Não era nem visceral, era romântico. Eu tinha um pensamento assim, mesmo eu fui mãe com 38 anos, eu já tinha vivido muita coisa, eu tinha visto as minhas amigas, muitas sendo mães, mas eu ainda tinha no fundo da minha cabeça assim, esse pensamento. Quando meu filho nasceu, é claro que quando nasce, né, que você vê, você fica... Eu fiquei muito espantada assim, meu Deus, eu fiz uma criança, assim. É uma coisa que eu acho que você passa a vida inteira se dando conta, assim, o tempo todo você fala uau, e a criança vai crescendo, você vai falando uau e tal. Mas aí eu fiquei esperando, né? Cadê, gente? O véu de Nossa Cadê Senhora. tocar a musiquinha não tocava a musiquinha. E era... eu vivi, eu acho que a maioria das mães assim vive isso, uma entrega tão absoluta que não é a entrega do amor sentimental. Eu descobri que o amor de mãe é um amor de prontidão. Nossa, que linda. É prontidão. O amor de mãe é prontidão. É assim, acordou no meio da noite, você acorda. É o peito? É o peito. Vai rachar o peito, vai rachar, você vai passar o remédio, vai dar de novo. É estar ali, não importa o que aconteça, não importa se você não está aguentando em pé, não importa se você tem outra coisa para fazer da sua vida pessoal, do seu trabalho. O amor de mãe é estar presente. Não importa em que estado emocional ou físico você esteja. Eu fui entendendo que o amor de mãe é isso. Eu fui entendendo que eu era mãe no servir. Eu ia falar servir. Servir. Eu me lembro que nas madrugadas, assim, são muitas madrugadas. A gente fica sem dormir. A gente fica muito sem dormir. Diz que tem criança que dorme a noite inteira. Eu não ganhei essa. Nunca ouvi falar. Eu ouvi falar, nunca vi pessoalmente. Mas diz que tem. De gente que tem filho e dorme. Eu não. Eu fui dormir uma noite inteira depois de muito tempo. E eu me lembro que durante as madrugadas, eu ali ninando ele, amamentando e tal, eu lembrava de um poema de Camões, que virou música, né, de Renato Russo, que fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e tal, todo mundo conhece, mas tem um pedacinho que fala assim, é estar-se preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Tão contrário a si é o mesmo amor. Estou acordada e todos dormem. E eu ficava cantando isso. E chorava cantando isso. E pensando, é estar preso por vontade. É uma síndrome de Estocolmo um pouco, porque você está aprisionada com aquela criança e completamente apaixonada. É ela que está te sequestrando, muitas aspas, pelo amor de Deus, gente, da vida lá fora. Você está exausta, mas você só quer aquilo. Você quer todo o resto, mas ao mesmo tempo você... É como se não tivesse escolha. Então, eu acho que eu fui entendendo que eu era mãe no processo de me dar conta de que eu estava ali de prontidão para o meu filho. Como continuo estando? É claro que a criança cresce e a gente vai... É assim. Estou falando aqui para Raíssa, porque Raíssa não tem filhos. E para você talvez esteja em casa e não tenha. É como se fosse assim. Quando a criança nasce, você dá um passo para trás na sua própria existência e a existência da criança vem na frente. Você deixa de existir um pouco. Aí você vai existindo nas beiradinhas, né, Ju? Você vai existindo assim, tem 5 minutinhos aqui para eu existir, meia horinha aqui para eu existir. Aí você vai existindo na beirada. A criança vai crescendo, os seus espaços de existência individual vão aumentando um pouco.
E aí vai ganhando depois, assim, um contorninho que você consegue para cada um num tempo, né? Então, assim, respondendo a pergunta, eu acho que foi isso que me deu a clareza de que eu era mãe. Foi aí que a maternidade chegou para mim. Foi no corpo, foi na prontidão, foi no estar ali presente para o meu filho. Aí, depois disso, aí bate o romance. Aí, uma hora o menino tá ali dormindo, aí você tá assim, abestalhada, Nossa. apaixonada. Mas Quantas vezes você já podia estar dormindo, porque ele dormiu, mas você tá aqui assim, o ó. dedo assim pra ver se tá respirando. Sempre. Dedo. Vê o peitinho subindo. É. Se não tiver mexendo, toca, aí ele mexe. Mexe, tá vivo, tá vivo. E a saudade, né? A criança dormiu, aí você fica... Ai. Aí volta lá, dá uma cheiradinha no pescoço. Aí o amor romântico veio, assim. A fase que ele dorme muito, você fica doido pra ele acordar. Na fase que não dorme mais, você acha, podia tirar um cochilo? Podia tirar um cochilo. Ai, que loucura! Dormir, a parte mais difícil pra mim é não dormir. É a privação de sono. Porque é como se fosse assim, tome aqui a coisa mais importante pra você fazer da sua vida, agora faça com sono. Faça sem dormir. Faça cansada, com fome. Exausta, com fome. Às vezes você não conseguiu lavar o cabelo. O cabelo é muito importante, assim. E a dignidade da mulher. Cortei logo quando nasceu. Nossa, é por isso que toda mulher, quando nasce, corta o cabelo. Geralmente dá aquela cortada no cabelo pra ficar mais prático. Porque realmente vai passar dias assim que você não consegue ir no banheiro, você não consegue lavar o cabelo, você não consegue. Porque a criança só quer você. Então, é isso. É esse amor de prontidão, né? Esse amor de estar ali pra eles. Adorei. Rei, como era você profissional antes do seu filho nascer e como foi essa transição? Como isso foi pra você? Essa história é boa, porque veja, eu sou a pessoa assim, né, das terapias, é uma coisa que me interessa muito, inclusive eu acho que como jornalista, né, é entender o motivo pelo qual as coisas são como são e o motivo pelo qual a gente faz as coisas do jeito que faz, e às vezes a gente faz sem perceber, né? Mas nunca é sem perceber. A gente lá no fundo, no inconsciente, a gente já sabe o que está fazendo. Sim. A minha vida inteira, é uma história, eu vou encurtar. A minha vida inteira eu via minhas colegas jornalistas ali, né? Grávidas e voltando de licença maternidade com um bebezinho com 4 meses em casa. E eu, lá no fundo, eu sempre pensava assim, quando for eu queria fazer de outro jeito. Quando for eu queria estar mais entregue, mais presente. Pronto, guarda essa informação. Eu fiquei muitos anos trabalhando numa empresa muito grande de comunicação e tal, e chegou um momento que eu quis dar uma pausa, veio um desejo muito grande assim, poxa, eu preciso dar um tempo, assim, eu preciso me ver fazendo outras coisas, as terapias, né? Esse olhar para o autoconhecimento já estava muito forte, os trabalhos com mulheres, os eventos para mulheres, os círculos de mulheres, nananana. E aí aconteceu esse momento de transição de carreira mesmo, né? Que eu fiz uma pausa, fechei esse ciclo e fui viver a vida, casei e tal. Hoje eu entendo que eu queria fazer essa pausa para ser mãe. Quando eu tava grávida, eu fiz assim, menino, eu fiz esse negócio todo, foi para poder engravidar de outro jeito. Então, eu tava em casa, quando meu filho nasceu, eu trabalhava home office. O meu retorno para a TV aconteceu quando meu filho tinha 2 anos. Então, foi um ciclo para mim muito perfeito. E que eu pude, assim, ter essa pausa, eu acho que foi uma escolha, mas também acho que é Deus, é o universo que conspira, você sabe? Projetou, esquematizou tudo no seu interior. Foi. Antes de... Foi. E eu você tinha esse entendimento, isso é muito massa. É uma coisa muito forte, assim, muito... É místico, né? E eu volto pra TV com um quadro no Band Mulher, quando Pamela Lucciola ainda apresentava, Val Bem-vindo também fazia apresentação. Eu volto pro Band Mulher com um quadro chamado Mulher e Mãe. Então, a primeira coisa, depois eu me dei conta disso, a primeira frase que eu falo quando eu volto pra TV a gente muda depois de ser mãe, né? Eu juro, depois que eu me dei conta disso. Então, eu volto para esse lugar que sempre foi um lugar de muito amor para mim, fazer televisão, ser jornalista de televisão, e eu volto dizendo isso, né? Então, a maternidade me trouxe de volta, assim. E eu acho que eu era uma profissional sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço, como jornalista, por esse trabalho específico de TV, mas eu acho que o que mudou muito profissionalmente eu me sinto mais segura. Eu me sinto mais madura, eu me sinto mais tranquila para desafios profissionais, porque eu sinto que também a experiência da maternidade ela foi tão divisor de águas na minha vida, e eu lembro muito do meu parto. Toda vez que eu vou fazer uma coisa difícil, uma entrevista difícil, um negócio difícil, o meu parto foi um dos momentos mais lindos da minha vida. E aí quando eu tô diante de uma coisa assim, tipo, no dia da estreia do Band Mulher, ao vivo o programa, eu voltando depois de 6 anos,
rodou, ligou a câmera, 30 segundos antes eu lembrava do meu parto, e eu pensava assim, eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo fazer qualquer coisa. Então eu sinto que eu fiquei mais corajosa depois de ser mãe, e eu fiquei uma profissional mais... Eu acho que eu fiquei mais capaz de ouvir melhor minhas entrevistadas, de olhar mais no fundo, as nuances, assim, a maternidade me deu um tipo de inteligência emocional que eu consigo ter uma leitura mais delicada das pessoas, das situações, dos colegas, dos desafios, assim. Eu acho massa, eu acho que mãe devia ganhar mais, eu acho que mãe devia... Assim, a maternidade deixa a mulher muito melhor profissionalmente, de verdade. Então, acho que a gente devia ganhar mais, assim, devia ter um adicional de salário se você fosse mãe, assim. Rapaz, que foda. Tem uma mulher chamada Cristina Junqueira, que ela é líder fundadora do Nubank. Sim. Um dos maiores bancos hoje do Brasil. E ela fala que ela teve 4 filhos durante esse processo de empreender, né? Ela abriu um banco e tem que ficar de lá para cá. E ela fala que o mamífero mais produtivo do mundo é a mulher que que pariu, né? Porque, assim, sabe quais são as prioridades? Para ela tá muito claro ali. Minha prioridade é meu filho, a segunda é isso, então eu tenho pouco tempo, sei bem o que eu preciso fazer, sabe? Fazer uma leitura de cenário ali também muito rápida. Então, faz total sentido isso que você trouxe. Faz porque você tem pouco tempo. Então, você precisa... Você fica muito objetiva. Às vezes, assim, eu tenho esse horário para fazer esse trabalho aqui. E aí, daqui a 2 horas, o meu filho vai chegar da escola, por exemplo. Eu tenho que fazer em 2 horas. Você não perde tempo com qualquer coisa. Não tem depois, não tem distração. Assim, você fica muito objetiva. Os amigos, o que é que importa, quem são as pessoas mesmo que ficam. Isso. Você fica seletiva, rola uma limpa na sua vida mesmo. Assim, é uma coisa muito interessante o que acontece. Assim. Falando em carreira, como faz, né? Claro que não existe fórmula, mas assim, para conciliar a sua carreira com a dupla jornada. Vou até beber uma água. Beba! Que é essa pergunta. Então, para conciliar a carreira... A carreira, porque você, a mulher, ela, independente de ser mãe, a gente precisa deixar isso claro. Quando a gente volta a ter as nossas brechas, os nossos espaços, e voltamos à vida pós-filho, a se enxergar novamente, volta aquela pessoa um pouco. O que me fazia feliz antes, muitas vezes continua me fazendo, não é só a criança. Então, o meu lado profissional, independente do tamanho, do amor que eu tenho por meu filho, o meu lado profissional, eu amo o meu trabalho, eu quero conciliar tudo na minha vida, a minha carreira, em várias áreas, inclusive, mas eu quero conciliar junto com a maternidade. E como é que a gente... Como é que concilia? Eu acho que não sei, a gente dá um jeito. Eu não sei explicar como é que a gente consegue fazer, mas a gente consegue. Eu acho que vai ter que cada dia um prato cair, basicamente, assim. Eu acho que na prática é isso, assim. Um dia você vai dar muita atenção pro seu trabalho, e não existe não dar atenção pro filho, mas você vai delegar um pouco mais, aí no outro dia... E é no outro dia mesmo, não é? Eu não tô falando metaforicamente, não. É tipo, no dia seguinte, na terça-feira, você vai estar mais ligada com seu filho, você vai fazer o seu trabalho com atenção, mas com menos tempo, com menos dedicação. Aí daqui a pouco é a família, daqui a pouco é a vida pessoal, daqui a pouco... E você vai indo, assim, cada dia um pratinho 30 vai caindo. pratos. Assim, não vai dar. E às vezes você vai ter que deixar todos, assim, meio capenga, pra você cuidar de você e sei lá, fazer uma massagem, assim, do nada, às vezes acontece, assim, que eu, tipo, cheguei, assim, cheguei no limite, e o meu trabalho hoje mental, interno, é não me deixar chegar no limite para cuidar de mim. Porque nesse rolê de concilia isso, concilia tudo, a gente vai se deixando muito pro final. E, assim, eu tenho uma certa tendência... eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, eu sou uma pessoa que tem um alto nível de expectativa de performance comigo. Parece bonito eu falando assim, né? Mas eu sofro bastante com isso. E as coisas às vezes chegam num ponto que eu estico a corda da minha saúde. Então, assim, hoje, por exemplo, olhando para a minha maternidade, se eu fosse voltar no tempo, tem coisas que eu teria feito diferente. Por exemplo, eu teria delegado um pouco mais. Era assim uma coisa louca. Era só eu para tudo. Eu fiz escolhas das quais eu me orgulho muito. Amamentação livre demanda. Amamentei até 2 anos e 2 meses. Mas eu tenho
uma hérniazinha cervical. Então, assim, não me arrependo, mas assim, eu observo que eu às vezes estiquei demais a corda do meu corpo. Profissionalmente também, às vezes, assim, não, vamos fazer, vamos gravar e depois tem um outro trabalho. Eu pego depois e aí, quando chega no final do dia, eu percebo que eu exagerei um pouco, assim. Então, acho que dá para conciliar, tanto daqui, eu acho que todo mundo faz isso, assim, as mães todas, eu não tô romantizando, é muito difícil, mas acho que um jeito um pouco mais saudável de conciliar é entender que cada dia uma coisa não vai ser feita com o nível de perfeição e exigência Que a que a gente gente quer. quer. E não significa Isso que é não vai ficar bom, porque fica bom. O dia que eu entendi que tá tudo bem, não dá conta de tudo, É um bom dia esse dia, e né? que amanhã eu pego isso aqui que eu não dei conta hoje, vou e faço, e vou emendando com tudo do dia de hoje. E se eu não conseguir fazer tudo que eu programei pra hoje, tá tudo bem, amanhã é outro dia. Exato. O dia que eu entendi isso, assim, pra mim foi uma virada de chave, principalmente pensando em todas as frentes que eu quero ocupar, de ser mãe, de ser diretora de um estúdio de dança, de ser professora do meu estúdio, de ser coreógrafa, de ser, sabe, apresentadora, de ser comunicadora, de ser influenciadora. Em algum momento, um prato vai cair. O dia que eu virei essa chave, eu fui uma nova Juliana. Que bom, né? Que ótimo. E que De bom pro seu fato, filho. eu fui. Porque os pra nossos os dois. filhos também, eu acho que um bom exemplo que eu quero deixar pro meu filho, assim, é de humanidade. Então, assim, a minha relação com o Gabriel é muito baseada na verdade, assim. Então, às vezes eu digo, filho, hoje a mamãe tá muito cansada. Hoje, assim, a mamãe não tá dando conta de brincar Vai aqui ouvir com isso você. às vezes. E às vezes eu fui me autorizando até dizer isso, assim, pra minha equipe de trabalho. Chegar um dia e dizer assim, gente, hoje eu tô bem cansada, tá? E a gente ir admitindo essas humanidades, faz as relações ficarem melhores também. A gente vai se desliga um pouco. Mas o negócio da mãe perfeita é muito forte na nossa cabeça, né? Tem uma expectativa, assim, de ficar bonita, feliz, e a criança perfeita e bem vestida. Aí nós chega a dar uma moleza no corpo. Na mesma hora o corpo faz Não dá, entendeu? Não Eu dá. quero até puxar para isso, assim, quais foram essas pressões externas, e aí pode ser tanto na sua família ou no campo do trabalho, que você sentiu na hora de estar com a criança ali, de ter essa criança, mas tem a carreira que precisa, como você falou, equilibrar ali de alguma forma. Como foi isso? Eu acho que a maior pressão que eu sofro, ela é interna. Porque assim, o patriarcado ele é um sucesso, né? Ele é um grande sucesso, ele é um hit, porque não precisa mais ninguém obrigar a gente a fazer nada. Tá tudo tão entronizado, é tão estrutural que a culpa materna, a exigência, ela já tá tão posta que ela tá dentro da gente, né? Eu sou essa pessoa, assim, tranquila e calma, mas eu acho que eu sempre fui tão firme nas minhas decisões que também é muito difícil alguém chegar pra mim e me dizer alguma coisa, assim. No geral, eu tenho uma família que me respeita muito, assim, então eu não sinto que eu sofra, assim, de cara, assim, de ouvir alguma coisa. Agora, dentro de mim, o nível da expectativa, da exigência, eu preciso trabalhar muito forte. Aí eu fiz um negócio, assim, comigo mesma, que eu desenvolvi essa habilidade na terapia. Eu coloquei um nome nessa pessoa, nessa voz dentro de mim, que não sou eu, e que fica o nome dela é Elizabeth. Elizabeth mora na minha cabeça. E aí ela fica, não, mas vai sair sábado pra trabalhar? Elizabeth Mandona. Elizabeth, ela é conservadora. Ela é uma voz conservadora dentro da minha cabeça. E aí, assim, final de semana não vai estar com a criança? Vai trabalhar de novo? Aí eu falo, ei, Elizabeth, meu amor, deixa eu te contar. A gente tá em 2000. Eu tenho altas conversas com ela. A gente tá em 2025, querida, tá tudo bem. O meu filho tá bem. Nosso filho, né? Porque ela é um pedacinho de mim. Não adianta excluir, fingir que não tem essa parte dentro de mim. Mas a gente bate altos papos. E aí eu sossego um pouco. Eu vou fazendo esse trabalho. Parece maluquice, mas dá muito certo, assim. Porque eu tiro de mim. E eu entendo que isso não é o que eu acredito. Essa exigência não tem nada a ver com a mulher que eu sou, com as coisas que eu faço, com o que eu acredito. Mas ela existe, ela tá dentro de mim. Ela foi colocada que nem um chip, né? Ela vem de muitas gerações de mulheres antes de mim. Então, é um trabalho constante, assim, de ir diluindo. E eu sei que eu vou conviver com ela para sempre, né? Elizabeth e eu teremos uma longa jornada. E aí a gente conversa mesmo. E eu vou levando essa exigência. Então, se eventualmente vem uma voz de uma pessoa real, né, de fora, eu tô acostumada a dialogar com isso. Então vai mais tranquilo também, eu acho. Você sabe que eu também tenho muito isso. Eu fico conversando comigo mesma
como uma forma de amadurecer alguns pensamentos. Então, assim, o primeiro pensamento que vem, às vezes, não é o melhor pensamento, às vezes, né, a gente precisa amadurecer alguns pontos. Então eu falo, olha, Raíza, calma lá, eu vou trazer um outro ponto aqui, um outro argumento, e aí eu vou ficar pensando, conversando comigo mesma até eu amadurecer. Realmente é isso, não é isso. Às vezes eu ligo para uma pessoa, né, que eu acho que pode me trazer uma perspectiva totalmente diferente, mas eu acho que é bom a gente não receber e fazer o primeiro instinto, né? Tipo, esse primeiro pensamento que vem no corpo, que às vezes não é nosso, né? É nosso, Não é mas da nossa essência, foi adquirido, foi né? adquirido. Exato. Coisas que a gente vê, que a gente ouviu dos nossos pais. Eu gostei muito disso. Pois é, experimenta. Você botar um nome, Um nome. que aí você Você tira um pouco, tira né? de você entende fala, que não é. E aí é divertido, né? Você vai criando um entretenimento pra E eu você tô mesmo. aqui, ó, amadurecendo já a ideia. Ah, é ótimo. tá legal. A carga mental do ser mãe, ela é gigantesca. E como você faz para não deixar isso atrapalhar e se atrapalha muito, se interfere muito no seu profissional? Não tem como não deixar atrapalhar. Atrapalha, sabe? Eu acho que se a gente morasse na Noruega, se a gente tivesse num outro contexto de sociedade que não colocasse as mulheres nessa base, né? A gente produz os seres humanos, né? A gente produz a humanidade, a gente fica com todo o trabalho do cuidado, a gente fica com todo o trabalho de educar e preparar essas crianças para serem adultos e funcionais no mundo. E a gente não recebe nada por isso, né? É um trabalho dificílimo, não remunerado. Não remunerado. Né? Então, assim, claro que depende dos contextos. Eu estou num contexto, num recorte de muito privilégio, onde eu posso ter rede de apoio, onde eu tenho uma relação bacana com o pai do meu filho, onde a gente compartilha, mas ainda é uma realidade em que para a mãe é sempre mais. Para a mãe é sempre mais pesado. Então, essa carga mental, ela atrapalha, assim. Eu li uma entrevista recentemente da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana que eu amo tudo que ela escreve e amo a postura dela na vida. E ela deu uma entrevista aqui no Brasil, recentemente, que ela falou, se eu não tivesse filhos, eu já teria mais 5 livros publicados. Ponto. Porque eu teria mais tempo. E não é só o tempo de estar com a criança, é o tempo de tudo que envolve o cuidado da criança. Então, assim, dizer que não atrapalha, eu acho que seria assim seria uma falácia, assim, atrapalha. Agora, o que eu consigo fazer? E aí é bem racional mesmo. É entender o que é prioridade. Organizar a vida. Eu sou uma pessoa organizada, isso me ajuda muito. Eu sou uma pessoa bem organizada, um pouco controladora também. Então, deixar a vida andar um pouco, organizando o que pode ser organizado e voltar nesse lugar às vezes não vai dar, às vezes eu vou precisar delegar um pouco mais, às vezes aqui vai ser o que deu para poder fazer, porque o meu trabalho também é importante. Uhum. É claro que aí a gente não está falando do básico da sobrevivência, do afeto e do carinho, né? Então, hoje eu entendo assim, o que é fundamental que o meu filho esteja vestido, alimentado, cuidado, seguro e se sentindo amado. Uhum. Às vezes vai comer biscoito, assim, né, com açúcar. O ideal da mãe, que eu queria ser perfeita na minha cabeça, o menino vai comer só comida orgânica. Pô, às vezes vai ser um negócio do pacote, porque a mamãe precisa terminar esse trabalho. Às vezes vai ver um pouquinho mais de desenho, porque a mamãe precisa mandar esse e-mail. Uhum. E é isso também, eu acho que eu sou mãe de menino, então tem uma coisa feminista também, assim, olha só, filho, a mamãe trabalha. Uhum. Eu quero que ele cresça entendendo que ele é o meu filho, que ele é a pessoa que eu mais amo no mundo, mas a mamãe tem outros interesses, a mamãe tem outros desejos, a mamãe tem outras vontades, e eu quero que ele cresça na presença de uma mulher feliz, de uma mulher livre. Porque independente se ele vai se casar com uma mulher, com um homem, se ele não vai se casar, independente das escolhas que ele faça, eu quero que ele respeite as mulheres. Uhum. Então eu preciso me respeitar para que o meu filho aprenda a respeitar as pessoas e aprenda a respeitar as mulheres. Então eu acho também muito simbólico o meu filho ouvir um não da mãe. Certeza, porque ele vai ouvir não de muitas mulheres na vida dele. Uhum. Então às vezes é importante ele ouvir um não. E aí eu acho que a sobrecarga mental, embora ela seja assim, triste, assim, é cruel mesmo, é muito pesado, ela dá uma diminuída. E tem um conceito que eu gosto muito, que é de um psicanalista chamado Winnicott, que ele fala da mãe suficientemente boa. A criança precisa de uma mãe suficientemente boa, não precisa ser perfeita. A mãe suficientemente boa vai dar a estrutura
emocional que a criança precisa. Então, assim, também não posso ser uma mãe perfeita. Uhum. Eu não tenho condição de ser uma mãe perfeita. Eu jamais serei uma mãe perfeita. Quero. Elizabeth, dentro da minha cabeça, quer. Me cobra. Mas não tem como. Eu sou só uma mulher. Eu sou só Renata, dando o meu melhor. E me surpreendo como, nossa, meu Deus, é grandão o meu melhor. Mas, às vezes, na medida em que meu filho cresce, eu priorizo o meu trabalho, sim. Significa que o meu filho deixa de ser importante? Não. E eu acho que é muito importante a gente, como mulher, falar isso, porque se eu fosse um homem, ninguém ia achar nada demais eu abrir a boca para falar isso. Mas tem dia que o meu trabalho é prioridade. Meu filho tá bem, tá seguro, tá alimentado, tá legal, mas hoje é o dia da mamãe. Hoje a mamãe precisa fazer isso aqui, porque é importante. E parece uma coisa muito simples, mas não é. Sendo mulher, a gente bancar a nossa escolha disso, de às vezes fazer uma viagem, né, Ju? De às vezes fazer alguma coisa e deixar o filho com o pai, e deixar o filho com a família. Com quem? Ah, olha, Você está aí. Fael está com Sabe quem? como eu Nossa, só eu no mundo Fael tem só. é porque a pessoa recebe um encosto. Sabe a Alexandre da viagem? Esse é o encosto do conselho tutelar. A pessoa recebe um negócio que a pessoa vira o conselho tutelar e não aguenta ver uma mãe sozinha que já vai lá. E tá com quem, o menino? Olha, na lavagem do Bonfim. Ah, não. Eu já tava pra lá de Irmã Dulce. Perceba, tomando cerveja, veja só. Tomando cerveja e tal, não sei o quê. A pessoa me para, uma pessoa conhecida, e fala: onde tá o neném? Eu falei: tá ali em cima do microtrio. Eu juro que eu falei brincando. Eu falei brincando, mas eu falei, tipo, porque uma coisa A é pessoa precisa carinhosamente, acordar, sabe, né? Raíssa? Precisa Você me encontrar, despertar. você me encontrar na rua, Ju me encontrar na rua e dizer assim: oi, Rê, tudo bem? Cadê Gabriel? Isso é uma coisa, tudo bem, claro, você tá querendo saber. A pergunta é: Gabriel tá bem? Como ele está, né? É diferente do cadê o menino 3 horas da manhã numa festa. Porque isso aí tem um subtexto do por que você tá aqui? Você deveria estar em casa, Você né? Tipo, a deveria cobrança. Deveria... Então, às vezes, é quando você tá trabalhando e brilhando muito, essa pergunta vem. Quando você tá num momento profissional. Tipo, às vezes, assim, vou falar uma coisa, o barulho, o som do tabu quebrando. Às vezes a gente não está com saudade do nosso filho, tá? Às vezes a gente tá ótima, feliz, fazendo outra coisa. Isso não quer dizer que a gente não ama. Você ama seu pai, sua mãe, seus amigos, e você não tá o tempo todo, mas meu Deus, por que eu não tô colada nele? Eu acho que, inclusive, não é saudável pro nosso filho que a gente seja essa mãe assim. Então, às vezes, você não tá nem lembrando, às vezes você tá tomando uma cerveja, você tá relaxando. As mães têm direito disso. E essa pergunta, ela vem cruel, porque ela te instala uma culpa na hora. Na hora. Tipo, tá onde? Fael, tá onde? Na hora, lá no fundo, por mais empoderada que a mulher seja, lá no fundo vem assim... Bem resolvida, com tudo. Porra, é mesmo, né? Ele não tá comigo. Poxa, será que não tá na hora de vir embora? Por meio segundo, tudo isso passa na nossa cabeça, sabe? E assim, é triste, porque... E dá um ódio, né? Dá muita raiva. E é mulher fazendo isso, Muita. né? Tipo, Muito mais... Vou dizer, é muito mais mulher do que homem. Que questiona... Você tá aí, cadê o filho? Vem muito mais das mulheres. Eu digo que o patriarcado é um sucesso, sabe? E de novo, vou falar, não quer dizer, porque as pessoas às vezes ficam muito na superfície da coisa. É claro que é super carinhoso as pessoas me encontrarem e me perguntarem: cadê? Gabriel tá onde? Porque, de novo, como eu falei, como ele está? Depende ele tá bem. da entonação Depende que aquele foi dito. E do contexto. Tem momentos... E a pergunta é, se você encontrasse o pai desta criança, você faria essa pergunta? Porque eu nunca vi. Quer ver? Eu tenho uma experiência ótima pra contar. Eu e o pai do meu filho não somos mais casados, mas nós nos damos muito bem. E de vez em quando a gente faz, assim, experiências, a gente gosta de levar o nosso filho juntos pros lugares. O que já as pessoas ficam, nossa, como assim? Porque tem que odiar? Foi só separação, gente, só isso, não, né? Eu sei que tem situações e tem, né, contextos em que não é possível, mas graças a Deus. Graças a Deus. Aí a gente foi ver a OSBA, a Orquestra Sinfônica da Bahia, na Concha Acústica. E foi um dia que estava chovendo muito. Em alguns momentos, pela multidão, ou eu estava com o Gabriel no colo, ou o pai estava com o Gabriel no colo. Aí era assim, quando eu estava com o Gabriel no colo, passando no meio das pessoas, o olhar das pessoas era... Tipo, isso é lugar de criança? Pra que tá aqui com a criança pequena? Eu sentia um olhar meio de reprovação de algumas pessoas.
Quando era o pai que passava no meio da multidão com ele no colo, meu Deus do céu, as pessoas só faltavam levantar e massa, ele aplaudir. trouxe Meu filho. Deus, que paizão! Protetor, tá protegendo. Não, e tá trazendo, pô, gosta de estar com o filho. Nossa, né? impressionante. Essa experiência me marcou muito, porque era o mesmo lugar, era o mesmo contexto, era a mesma criança, era a mesma, o ambiente, Situação, tudo era tudo tudo. igual, mas era impressionante, assim. Eu me lembro que teve um momento que ele foi, assim, mais para perto do palco, que eu fiquei de longe, e eu fiquei observando as pessoas olhando. E era um olhar de admiração por ele que eu nunca recebi. Honestamente, eu nunca andei num lugar, numa multidão, num lugar público e fui tão ovacionada como os pais são. Então, assim, um pai maravilhoso é uma mãe comum, É uma mãe comum, fazendo o mínimo. Mas um pai, isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Onde os pais fazem, a maioria dos pais fazem o mínimo. Então, assim, tem contexto para eles serem aplaudidos, não que mereçam, não estão fazendo mais que o básico, mas eu entendo a lógica do porquê as pessoas falam, que incrível, que paizão. Porque a maioria não é. E é difícil, é bem complicado. Pare de falar isso com a gente quando a gente tá na rua, de perguntar onde está o menino, negócio chato. Ai, que negócio chato, gente. Me irrita muito, assim, demais. Se você me vê na rua, tô tomando uma cerveja, não pergunte como tá o trabalho, com certeza. como estão as coisas. Tanta coisa pra perguntar, né? Não, se liga eu e acho que pergunta assim um dia. é na intenção de abaixar, mas de constranger, de deixar a pessoa mal. É bastante. Essa mesma pessoa não vai te ligar pra pegar o menino pra dar uma volta, pra passear, pra você descansar, entendeu? Nunca é. Quando eu penso em ter filho, né, eu penso muito Adoro numa esse parte... assunto. Adoro esse assunto. Muito na parte financeira, assim. Será que eu vou conseguir? Menina, pense não. Porque isso, já viu o preço não do pense. leite? Não, tá mocado. É babado o negócio. Diga, desculpa te interromper. Eu adorei, porque eu tava conversando com o Ju sobre isso. E aí a pergunta é pra você, assim, você pensou nisso e como é viver isso hoje? Que dica você daria? O que você fala? Já ouviu falar que quem pensa não casa? Não. Quem pensa não casa. Tipo assim, se você pensar, você não vai casar. Não vai fazer uma festa de casamento. Você não vai fazer, assim. Porque se você parar pra pensar, né, você vai ter filho e tal. Eu não sou herdeira, né? Eu não sou uma pessoa... Eu venho de uma família do interior do estado. Sempre tive, assim, o que precisei, mas nunca foi, assim, uma coisa, uau... Posso esbanjar, alcancei uma tranquilidade financeira pelo meu esforço, pelo meu trabalho, mas eu sou uma trabalhadora brasileira, né? Claro que a gente pensa, né? Assim, foi uma gravidez planejada e desejada, não foi um susto. Meu filho veio por muito desejo, assim. Mas, assim... A conta não fecha. Não. A assim, realidade? Eu nunca fiz a conta, sendo honesta, assim, porque tem gente que faz, né? Mas eu nunca fiz. Ela não fecha. Você pergunta assim, meu Deus, como é que vai? Não sei, é Deus. Tem outro ditado que é, a criança vem com pão embaixo do braço. Que o pessoal fala no interior. Porque quando você tem filho, parece que a prosperidade também chega junto. Isso que eu falei. Eu falei com vocês, né? Eu falei, velho, meu filho foi planejado, desejado. Tirei o meu DIU para ter. Porque tem gente que acha que a gente engravida só porque... Nossa, susto, apareceu grávida. Não, a gente é mais doida ainda. A gente ainda engravidou porque quer. Mas se fosse parar para fazer o cálculo, não vai. Para estar do jeito que as pessoas acham que tem que ser, casou, comprou um apartamento, está com a renda maior que X, tem X de reserva investido. Se a vida fosse assim... Esqueça que não vai chegar esse dia. Porque se você tiver assim, para você ainda não vai estar suficiente. Você vai querer mais isso aqui para poder ter o filho. E assim, é claro que é bom segurança financeira. Claro que ter dinheiro ajuda a ter uma maternidade mais tranquila. É verdade. Com certeza. Isso. Então assim, se você pode planejar, você pode, assim... É bom que seja, mas a vida, assim, o que eu acho importante é a gente não ficar esperando essa linearidade da vida. Porque ter filho é uma coisa que, assim, não tem controle. Não tem controle. Você pode vir e ter uma gravidez tranquila como não pode. Você pode trabalhar até o dia de parir como pode não ter que ficar de cama. Essa criança pode vir uma criança super saudável, como pode vir uma criança com necessidade de apoios que você vai precisar arcar com elas. Você não tem como saber o que virá. É bom se preparar o mínimo, é bom? Mas assim, filho cresce com o que a gente tem. Eu acho que tem uma coisa também, assim,
É claro que a gente quer dar tudo, a gente quer comprar tudo e não sei o quê. Eu sou uma pessoa muito prática na minha vida e eu busco, assim, que o meu filho tenha segurança. De novo, para mim é muito assim, é segurança, é conforto, tá bem alimentado, é uma escola bacana, mas assim, não vai ter tudo. Não vai ter tudo, filho, não vai ter. Isso aqui a mamãe não pode, isso aqui a gente vai comprar depois. Porque eu acho que isso é bom pro caráter. A Assim, gente tem sabe? tudo. Não. É. E eu acho que a falta, ela ensina Com certeza. muita coisa. Então, assim, eu acho que o ideal seria que todas as mulheres tivessem, todas as crianças tivessem, o que a gente olha para o dinheiro como um caminho para isso, mas que em outros países mais desenvolvidos a gente não precisaria estar se preocupando tanto com isso, né? Uhum. Se a gente tivesse uma saúde ótima, É. um pré-natal tranquilo, um lugar para você ter o seu parto, escolas ótimas, acesso à saúde gratuita, viva o SUS, porém a gente sabe que não é assim tão simples, né? Uhum. Seria muito mais simples. Então a gente tem essas preocupações porque a gente sabe que é mais difícil com menos dinheiro, né? Mas assim, não é uma decisão racional ter filhos, honestamente. Por mais que seja uma coisa assim, eu escolhi, eu quis. Quando eu digo que não é uma decisão racional, é que eu acho que é a vida te atravessando. É uma coisa que é maior do que você. Quando vem planejado, não é a minha experiência ter uma gravidez sem planejar, mas a sensação que eu tenho é que é a vida acontecendo, muito mais do que a gente controlando. E essa sensação de que você controla tudo, quanto mais você se desapega, melhor. Porque a maternidade vai dar na cara, ela dá na sua cara. Você não conta nada, você não controla nada, absolutamente nada. De verdade. Você faz o seu melhor. Mas quem tem filho não se governa, não. O menino pode ficar doente, pode acontecer alguma coisa. Tudo pode acontecer, sabe? Então, assim, eu não me apegaria tanto a isso. Acho que é importante a gente não ser ingênua. Dinheiro é importante. Mas tem outras coisas. Existe também um movimento na internet de romantização da maternidade, né? Eu acho que as pessoas veem muito esse lado incrível de você ter um bebê, de você ter ali uma coisa fofinha dentro da sua barriga e tal. Mas eu acho que vai muito além disso. E vivendo a maternidade de algumas amigas de perto, eu percebi que é muito difícil, assim, são muitas abdicações, são muitas... Eu sonho em ser mãe, então eu super me interesso por tudo que envolve maternidade. Mas é muito difícil. E é uma decisão difícil e todo mundo fala, você nunca vai estar preparada. Não, pronto. É isso aí. Você se prepara o máximo, mas você nunca vai estar preparada. E eu acho que tem uma beleza nisso. Eu acho que tem muita beleza nisso. É uma descoberta linda. Eu acho que é assim, a maternidade ela rasga você na carne. Ela rasga. Ela é um grande portal de autoconhecimento que se você ficou empurrando com a barriga a vida toda, a maternidade vai dizer assim, gata, agora você não tem para onde correr. Agora você vai olhar para isso. Tem um livro que eu gosto, é um livro polêmico, que se chama A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra. Por que ele é polêmico? Porque é um livro que fala muito desse caráter da maternidade, que vem para colocar a mãe em contato com a própria sombra. E como o bebê, quando ele é bem pequenininho, ele tá muito mais, ele dialoga muito mais com o invisível do que com o mundo prático. Então o bebê ele reflete muito as emoções da mãe. Então tem pessoas que têm um olhar para esse livro que falam um pouco assim, mas será que não está culpabilizando um pouco a mãe e tal? Eu penso diferente. Eu acho que é um livro bacana para a gente pensar sobre a importância da gente olhar para as nossas emoções. E a maternidade, ela faz muito isso. E eu vivi muito isso. Tinha dias assim, até hoje é assim, meu filho vai fazer 3 anos. Tem momentos que ele tá muito agitado, muito não sei o quê, eu paro, respiro, penso, como é que eu tô? Como é que eu tô? E quando eu me regulo, ele regula junto. Então, quando é um bebê muito pequeno, isso é muito intenso, né? É um mergulho nessa sombra nossa, mas quando a gente atravessa, se você for corajosa o suficiente para ir nesse lugar da sombra, dos seus medos, às vezes vem medos ancestrais, assim, sei lá, as mulheres antes, o que é maternidade na sua família? O que é maternidade? O que é que você tem guardado lá sobre o que é ser mãe, o que é ser mulher? Porque é uma experiência muito feminina botar uma criança no mundo. O seu corpo, a sua autoestima. Menina, vai estraçalhar tudo assim, mesmo assim, vai rasgar tudo. E vai dar um desespero, tipo assim, acabou. Não tem esse momento? Daniela Mercury me deu uma entrevista no programa e ela me contou que ela teve os 2 filhos dela, Gabriel e Giovana, antes de ser famosa. Ela foi mãe com 20 e poucos anos. E os 2, carreirinha assim. E ela morava numa casa, tô falando que ela falou ao vivo no programa, que não tinha máquina de lavar, não tinha televisão, ela lavava fralda. E eu perguntei assim, você imaginava que você ia ser Daniela Mercury, que um dia
você ia ser famosa. Ela falou, não, claro que não. Claro que não. Tipo, quando você tem um filho pequeno ali, a sensação que dá um pouco... Ela não disse nessas palavras, mas eu senti... Não sei se você sentiu, Ju. Dá uma sensação um pouco assim, acabou. 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 O que viveu, viveu, agora é só isso aqui. Aquele dia que você tá acabada, que você tá só mãe mesmo. Entendi. Não tem esse dia? Tem esse dia. Mas aí depois que fez essa bagunça toda louca, você volta, vai acontecendo uma reorganização. E Vai com a acontecendo um força, negócio. Que a mulher volta uma tão potência. forte, tão poderosa. E eu não sei que... Eu acho que é realmente assim, o resultado desse atravessamento, dessa jornada que você não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Não. Você vai se lascar. Você vai passar por isso. Mas depois você sai na superfície de novo, assim, muito bem... eu acho muito bem amparada, assim, por um processo de você se conhecer mesmo. E madura, Seu né? filho- A mulher muda. A mulher muda. Eu digo que a experiência de ser mãe, ela é visceral mesmo, assim, eu sinto isso. É um negócio que não tem explicação, vem de dentro. E seja o que Deus quiser, a gente joga assim É pro um universo. instinto, né? Tipo, É um instinto. É Nasce. instintivo, é um negócio. E muitas mães chegam num lugar de tipo, é só isso aqui e continuam aí. Largam todo o resto, largam o que fazia bem e feliz antes, largam as suas carreiras, porque só enxergam agora aquilo na vida. Que a gente aprendeu isso também, né? Eu acho que tem um levante também do conservadorismo que tá acontecendo, que é isso, assim, né? A esposa tradicional. Gente, você pode fazer o que você quiser. Se tá bom pra você ficar em casa cuidando dos seus filhos, Isso. que lindo, esse é o Isso. trabalho mais incrível do mundo. Tem dia que eu penso, ai meu Deus, queria. Aí tem outro... A questão não é essa. A questão é essa onda muito conservadora que pode fazer a gente se desconectar de algumas coisas como essa, assim. Tem que ter Se você. desconectar de você. Tem que ter você nesse rolê, sabe? E isso faz com que muitas mulheres tomam essa atitude também pela falta de coragem de solicitar uma rede de apoio É difícil. para nos ajudar. Eu, quando fui chamar a babá de meu filho, eu fui encorajada pelas babás dos filhos das pessoas que trabalhavam no meu condomínio. As babás das crianças lá do condomínio que eu morava. Porque elas me viam louca. Descia com o Fael porque eu queria estar com meu filho, brincar com meu filho, fazer com que meu filho brincasse com outras crianças. Não sei o quê. Aí às vezes eu fazia assim, ó. Você olha ele aqui pra mim, 2 minutos pra eu postar um negócio que eu preciso de um trabalho agora. Ju, vá tranquila, pode ir. Aí eu ia, postava, daqui a pouco eu voltava. Aí daqui a pouco me ligava, Juliana, ó, me pediram pra mudar, não sei o quê. E eu... Aí elas fizeram, Ju, por que você não contrata uma babá? Caso. Por que você não contrata uma babá? Não, eu não conseguia enxergar isso. Quando eu falei, eu preciso de uma babá, eu chorava. Eu chorava. Eu entendo. E quando eu entrevistei a primeira babá, eu falei, não. Ela foi embora, eu chorava. E quando chegou a babá do meu filho, Sossó, linda, maravilhosa, eu abri a porta, ela se jogou no colo dela. Eu falei, já entendi, você contratou já ela por mim. Porque existe o você se sentir bem, lógico, com a pessoa e tudo mais. E Fael me mostrou isso. Mas ele me mostrou também o quanto aquilo ia ser bom pra mim. Naquele momento. Abraçando ela. Eu fiz, meu filho pode estar seguro nas mãos de uma pessoa que não é da minha família. Isso Uma é tão pessoa lindo. que escolhe diariamente estar com meu filho, trabalhando pra mim, Meu filho entendeu? pode estar seguro no mundo. Ai, que É lindo. isso, no fim das contas, né? E é muito difícil pra uma mãe Oh, menina. chegar nesse lugar. E muitas desistem das suas carreiras, das suas coisas, por conta disso. Não tem coragem de fato, contratar uma babá, de solicitar uma rede de apoio que não é a sua família. Você fica controlando tudo, né? Também tem um pouco isso, assim. Só eu que sei, só eu que faço a comidinha do jeito que ele gosta. Eu fazia home office. Eu fiz home office até meu filho ter 2 anos e pouco. E era tudo muito... Eu tinha uma pessoa em casa, uma babá, mas eu tava em casa o tempo todo. Então, na minha cabeça, a conta que eu fazia era, não, tem a babá, mas eu tô aqui. Aquele maluquice. E aí, às vezes, eu ia, assim, pra ir na rua e deixar sozinho com a babá. Meses, assim, uma coisa louca. E tô falando de um contexto, assim, de quando eu tava casada com o pai de Gabriel, os dois trabalhavam de casa, o pai de Gabriel é ator, então ele saía, a gente tinha uma vida bem flexível, fomos só os dois cuidando de Gabriel e os dois trabalhando até Gabriel fazer 1 ano e 4 meses, a gente revezava. Depois, aí veio a separação, a gente já tinha babá, né? Depois veio a babá, porque não dava, mas assim, não, mas a gente tá em casa. Uma coisa louca, assim, sabe? E eu acho que no fundo é isso. O processo de você entender
que o seu filho pode ser feliz com outras pessoas, que no fundo é isso que a gente quer. Que ele se sinta seguro no mundo, feliz no mundo. E aí uma amiga minha, que me ajudou muito a virar essa chave, ela fez assim, Rê, deixa eu te falar uma coisa. O seu filho tá um pouco de saco cheio de você também. Aí eu fiquei assim, sem voz. Ela falou, a gente enche o saco dos nossos pais. Você não enche o saco às vezes, não? Você lembra quando você era criança que você queria que sua mãe saísse um pouco pra você brincar com seus amigos? Não, Rê? Do mesmo jeito que no fundo, você sabe que você tá cansada também. O filho da gente, ele cansa da gente. Ele também precisa estar com outras pessoas. Aí eu fiz então, né? Talvez eu esteja dando uma... Sufocando um pouquinho. E eu acho que vem de um lugar de amor, de carinho. Mas esse cordão umbilical, ele não é cortado na hora que a criança nasce. Ele vai sendo cortado pouco a pouco ao longo da vida. Aí, às vezes, imagina quando crescer, que for viajar com a namorada ou namorado, que for morar em outro lugar. Então, é sempre um parto. Né? Mas é para isso também que a gente cria filho, né? A gente cria para o mundo. E eu acho que é isso. E quando isso acontecer, quando meu filho for viver a vida dele, o que é que fica? Quem é que fica? Pra não virar aquela mãe que tem em cima do filho, que não larga o menino, o homem já cheio de barba na cara. E a mãe em cima. Por quê? Porque não tem nada. Ou não construiu. Isso, aí vira uma sogra chata. Eu não quero isso pra minha vida, não. Eu quero ter vida. Eu quero, sabe, ser essa mãe que tem outras coisas. Porque eu acho que é bom para as crianças também. A gente acha que elas vão morrer sem a gente. A gente acha, não é nem... Ótimos sem a gente. Rê, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o quadro Fala Delas. Tá. E algumas mulheres mandaram perguntas para você. Mentira! Ai, que dor muito chique. Adorei. Eu adorei isso, de receber perguntas. Pergunta de Gabriela Chastinet. Oi, Gabriela. Charada do meu filho. Tem algo no trabalho que você faz melhor hoje porque é mãe? Tem. Gerenciamento de crise. Perfeito! Gerencio uma crise, meu amor, aqui 7, 8. Se eu consigo fazer o jantar aqui falando Ainda trouxe a dança para falar dela. Aqui. Rapidinho. Então, gerenciamento de crise eu faço melhor. E eu foco, como a gente já falou. Sou mais focada e mais produtiva. Muito, muito mais do que eu era antes de ser mãe. Muito mais. Eu também. Eu posso compartilhar dessa mesma resposta aí, viu? Já botar no LinkedIn, né? Mãe. Experiência. Habilidades. Há 8 anos. Gerenciamento de crise, organização, administração. Processos. Gerenciamento de equipe. Tudo. Bruna Miranda. Oi, Bruna. O que você gostaria que as empresas entendessem sobre mães que trabalham? Tá. Que às vezes a mãe poderia entregar menos tempo, mas que em menos tempo ela é capaz de entregar muita coisa. E eu acho que eu já falei isso hoje, assim, eu gostaria, no melhor dos mundos, que realmente as mulheres fossem mais remuneradas por serem mães. Primeiro porque elas estão fazendo um trabalho que é social, coletivo, e elas estão fazendo sem serem remuneradas, e porque verdadeiramente as mulheres ficam mais competentes depois de serem mães. Eu queria que as empresas entendessem, que os governos entendessem que a mulher, ela fica mais produtiva, e não o contrário, porque tem esse pensamento. De que a mulher, depois teve filho, não é isso. Perde muito tempo com o filho e não com o trabalho. Não é verdade. Queria que todo mundo entendesse que não é isso que acontece. Pelo contrário, a gente fica com a garra para trabalhar. É incrível. Perfeito. Pergunta de Catarina Paiva. Oi, Catarina! Beijo, neném! Qual é a sua maior conquista equilibrando carreira e maternidade? Qual é a sua maior conquista equilibrando carreira e maternidade? Aqui, né, com a saúde mental em dia, bonita, com a pele boa, tá viva. Mesmo. Eu acho que a minha maior conquista, sabe qual é? É estar feliz. É não ter esquecido de mim. Essa é uma coisa que eu me orgulho todos os dias. É assim, eu tô aqui ainda, sabe? Eu ainda existo. Eu ainda tenho os meus sonhos. Eu tô aqui. Não ter esquecido de mim, sabe? É continuar. E tem mulheres que te inspiram nesse lugar que você enxerga esse equilíbrio, assim, pra trazer pra gente? Tem muitas mulheres, tem muitas. Tem uma amiga minha chamada Ana Lucena de Sá. Ana, um beijo. Ana é uma grande amiga minha. E Ana é uma das mães que mais me inspiram, porque eu sinto que ela é psicóloga. E Ana, quando a filhinha dela tinha... Eu não vou saber exatamente a idade, mas em algum momento, assim, sei lá, 2 anos... Ana fez uma viagem e passou 9 dias na Suíça. Ou foi na Suécia, eu nunca sei. E eu me lembro de fazer assim, Ana, você vai... Ela fez uma viagem internacional. A criança ficou ótima, ficou com o pai. E entre outras coisas fantásticas que a Ana faz, assim, de
de ir pro mundo, de fazer as coisas dela. E é assim, uma mãe amorosa, dedicada, presente, cuidadosa, mas é uma inspiração de liberdade para se dar experiências individuais depois da maternidade. Isso é uma coisa que me inspira muito, assim. Eu acho que hoje eu sei olhar para as mães, minha avó e minha mãe, que foram mulheres que foram mães em outro tempo. Muito mais difícil, e que depois que a gente sabe aquela história que sua mãe fala assim, quando você for mãe, você vai entender. É verdade. É verdade. Você vai entender muita coisa. Então hoje eu entendo muitas coisas, assim, e celebro muito e respeito muito as mulheres que vieram antes de mim, assim. Acho que todas as minhas amigas mães, assim, sabe? Eu tenho um grupo quando eu estava grávida, as minhas amigas fizeram um grupo no WhatsApp. Chama Rede de Apoio da Rê. Esse grupo existe até hoje, tem tipo 20 amigas. E elas se organizaram no meu puerpério e todo dia chegava uma comidinha na minha casa. Eu parei em Florianópolis, né? Morava lá, morava em São Paulo, na pandemia eu fui para lá, meu filho nasceu ali no finalzinho da pandemia, então eu estava longe de todo mundo. Durante um mês, todo dia chegava um almocinho, um docinho, um café da tarde. Elas se organizaram para isso. A maioria das mulheres ali no grupo, ou não eram mães ainda e hoje já são. Acho que hoje todo mundo é mãe que está ali. Então, assim, essas mães que estão vivendo ao mesmo tempo que eu, os mesmos desafios que eu, assim, me emociona muito falar das minhas amigas mães, porque às vezes é só outra mãe que vai te entender, sabe? Que você vai ligar e vai dizer, nossa, hoje eu não consegui. Me emociono de verdade, porque isso acontece comigo o tempo todo. E a gente se apoia, sabe? A gente se cuida, a gente se fortalece, a gente tá ali para dizer, nossa, você consegue, você tá fazendo um trabalho incrível. Então, cada mulher que é mãe, que tá comigo, assim, que convive comigo, que tá no meu dia a dia, é uma inspiração para mim, sabe? É uma inspiração porque a gente tá aqui, tá vivendo, tá conseguindo. Coisa linda. E é o que falo, né? Construir um filho é um processo coletivo. E quanto mais a gente tem essa rede de apoio de mulheres que estão se apoiando ali, torna tudo mais fácil, mais simples, mais leve. É cuidar da mãe, né? Às vezes você precisa mais cuidar da mãe do que cuidar da criança. Assim, essa aldeia precisa cuidar da mãe mesmo. Porque quando a mãe tá bem, a criança tá bem. Ela vai ficar bem depois. Assim. Você falou de alguns livros que você já leu sobre maternidade. Tem algum que é seu livro de cabeceira, que você sempre volta? Cara, não. Assim, tem muitos livros de maternidade, de educação infantil, assim, que eu vou devorando, vou lendo. Queria conseguir ler mais, mas difícil, assim, né? Com tanta coisa pra fazer. Mas, assim, o livro da minha vida, que vive na minha cabeceira, é o Mulheres que Correm com Lobos, que é, assim, eu tenho ele há muitos anos, é um livro, assim, pra viver e ler. Não precisa ler todo de uma vez, assim, é um livro pra você ter. E você vai abrir ali, é um livro que às vezes pode parecer um pouco complicado, mas ele é um livro que me ajuda muito a olhar assim pro meu feminino e tal. Não teria nenhum para indicar. O mais que eu li mais recentemente, que foi o mais forte, chama Exaustão Não é Amor. É um livro sobre desmame. Tem um tempinho já que eu li, porque isso já aconteceu, o desmame já foi, né? Já tem um tempo. Mas eu indicaria esse, não vou me lembrar o nome da autora, mas para quem está vivendo esse processo, de tudo que a gente falou, né? Do controle, de achar que está exausto, mas porque eu tô aqui, porque eu preciso fazer tudo. Exaustão não é amor. É um livro que me marcou bastante. A frase é linda, que incrível, né? A gente confunde, né? Oxi, o tempo inteiro a gente só se acha que tá amando o suficiente quando a gente tá no limite. Problemático, muito problemático. Olha isso, você falou. As mulheres aprendem, então, que a gente só tá amando de verdade quando a gente tá no limite. No casamento, na família, na maternidade. Então, amar é doer um pouco. Se tá doendo um pouquinho é porque eu tô amando, imagina. Gente, isso é muito problemático na nossa sociedade, né? E se amar for bom? E se amar não acabar comigo? E se amar for leve? E se amar tiver espaço para eu fazer minhas coisas? Talvez a gente viva uma revolução feminina. Que perigoso! Nossa, que perigo! Maravilhosa, Rê! A gente tem um quadro aqui que é o Dê a Sua Voz. Eu quero saber que voz é o seu guia? O meu coração. É o meu coração. Eu sou uma pessoa conectada com o meu coração, assim. Eu sou muito mental, muito... É bom, mas não é, porque a gente precisa, né? Preciso ir mais lá dançar, preciso descer pro corpo um pouco, preciso, de verdade, minha terapeuta fala isso sempre. Desce pro corpo, desce pro corpo, e eu amo dançar. Desce pro corpo e tal. Então, assim,
mas a minha voz mesmo é a voz do meu coração. Assim, toda vez que eu tomei as decisões conectada com o meu coração, deu certo, rolou. E eu acho que isso tem a ver com o meu trabalho, assim, como comunicadora, assim, esse alinhamento, assim, eu de verdade, eu sou uma pessoa que eu falo o que eu acredito, eu ouço as pessoas e me comunico com as pessoas de uma maneira, assim, muito alinhada com o meu coração. Às vezes eu fico pensando, mas é muito romântica, não, Renata? Muito... Porque realmente é assim que eu vejo as coisas, assim, eu não consigo ser de outro jeito. E eu acho que isso abriu todas as portas, assim, pra mim. Então, é a voz do coração mesmo, que é a voz mais selvagem que a gente tem, na verdade. Rê, que voz feminina é seu guia? A minha própria voz. A voz que eu for me autorizando, eu fui abrindo as portas para essa voz existir. Então, é uma conquista para mim hoje ser capaz de ouvir a minha própria voz. E a minha própria voz é a única que manda em mim. Só essa. É uma Elizabeth lapidada. A Elizabeth, ela é uma das vozes da minha cabeça. Mas Uma Elizabeth lapidada, com e que tudo faz parte isso. disso, né? E que me protege. Essa voz conservadora também existe para me proteger de alguma coisa, para me dizer que o mundo também não é esse bolinho que a gente gostaria que fosse. O mundo ainda não é seguro tanto assim para as mulheres. Então essa vozinha, quando eu integrei ela e a gente bate os nossos papos, ela tá ali também fazendo esse coro, né? Que compõe a minha voz, que também me ajuda. Mas não é ela que está no volante, não. É a essência. É a Renata aqui na essência. Cada dia melhorando, mas acho que já está aqui. Rê, o que pode calar a sua voz? Hoje, nada. Hoje, nada. Hoje eu só fico sem falar, eu posso não falar na hora. Assim, que, né, às vezes a gente já passa por alguma situação, não sei o quê, aquilo entala na garganta, aí você fala, por que eu não falei? Não, mas eu falo. Eu tenho uma frase que eu digo sempre assim, a gente pode falar qualquer coisa com uma colherzinha de mel na boca. Às vezes você vai ter uma conversa difícil, eu consigo ter conversas difíceis assim com doçura, com firmeza, mas eu busco não me calar. Eu fico sem voz hoje, assim, diante das coisas bonitas, das alegrias, de ver meu filho crescer, dos amores da minha vida. Aí eu fico assim, sem palavras, assim, mas é difícil, mas é um dever de casa mesmo, da minha vida, assim, eu falo, o que eu preciso dizer, eu digo. Eu acho que esse é o meu trabalho, eu acho que o meu trabalho como comunicadora passa por aí também, eu sei e acolho isso com muito respeito, eu sei que tem mulheres que me acompanham o meu trabalho, acompanham as minhas decisões da vida, porque a gente está se olhando, né, a gente está se espelhando umas nas outras, então eu acho também que ter a minha voz no mundo, disponibilizar a minha voz também para levantar as nossas bandeiras, é coletivo também, né? Então é por mim, é por todas nós, pelas que não tiveram voz. Então essa voz está aqui, ó, tá aqui. Lindo. Meu Deus! Que episódio lindo, leve, forte, engrandecedor. Nossa, sabe quando uma mãe abraça a outra, a gente... Uma mãe lava a outra. Uma mãe lava a outra. Não, mas você também não é mãe, também abraça e lava também. Já. Eu vou ficar trabalhando. Pode tudo, pode querer, pode não querer. Pode como ela quer, aí a gente pode. Então a gente tá aqui. Pula na água, pula que tá ótimo, mais ou menos, tá gelado, mas pode pular. Que a gente é assim quando a gente é mãe, né? Vem, amiga! Água gelada. E a gente pula, amiga, tá gostoso. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, por estar nesse lugar de entrevistada hoje, trocando os papéis com a gente. Obrigada mesmo pela disponibilidade e por esse coração gigante que você tem para trazer para a gente com a sua visão, com o seu coração. Com Elizabeth aí, mas Renata aqui. Elizabeth. Obrigada por trazer essa visão do maternar para tantas mães que querem de fato conciliar as coisas na vida, a carreira e a maternidade. É muito maravilhoso ouvir experiências de mães e que tragam dessa forma linda e leve que você trouxe pra gente. Obrigada, Ju, muito obrigada. Raíssa, muito obrigada, assim. Eu amei estar aqui, eu me senti, assim, absolutamente acolhida, acarinhada, tô aqui mega confortável, apesar de ser diferente, tá no lugar de entrevistada, mas, assim, quero agradecer muito, de verdade, assim,
é muito bom a gente se sentir acolhida e saber que vocês querem ouvir, né? Que vocês queriam ouvir o que eu tenho para dizer. Isso é muito potente, assim. Então eu agradeço muito pelo convite. Eu amei estar aqui, me sinto muito honrada e quero parabenizar vocês também, toda a equipe, porque é um trabalho lindo que vocês estão fazendo. A gente sabe como projetos independentes, projetos femininos, eles são poderosos, transformadores, mas são muito difíceis de tirar do papel. Então é uma vitória cada vez que vocês estão aqui, que vocês estão fazendo. Então, parabéns, continuem, contem comigo sempre. E vida longa ao podcast. Muito obrigada, Rê. E vocês, continuem com a gente, curtam, compartilhem, comentem, encaminhem esse vídeo para quem vocês acham que tem que chegar, para essas mães que estão aí guardando essa potência toda dentro delas para botar para fora. Encaminha aí, tá compartilhando nos grupos de mães, né? Escreve aqui o que você mais gostou do episódio, qual foi a frase, um livro. Conta pra gente que a gente quer saber. Ative o sininho e se inscreva no canal. Linda! Sabe tudo. Beijo, até a próxima! Tchau, tchau.